Olá, glória a Deus, a paz do Cristo eterno, do Cristo que ressuscitou, vive e reina para todo sempre. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda exaltação pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Sou o pastor Van, grato a Deus pela sua vida, pela sua inscrição, pela sua oração e que tem me sustentado, né, neste canal, nesta obra, de levar o Evangelho da graça de Cristo e dizer que todas as coisas já estão consumadas para a glória de Deus. Amém? Então no versículo anterior, no vídeo anterior, no estudo anterior, eu falei sobre a falsa, né, intenção, a maldade, né, do aquele autor, do teólogo da Bíblia de Scofield, né, que mudou DNA de contemporâneos, né, geração de contemporâneos, para a raça dos judeus. Então, ele foi infeliz, né? E isso não se sustenta, né, no texto original do grego. Bom, agora, então vamos ler aqui, já para a gente introduzir esse estudo. Eu vou falar sobre os acontecimentos que antecederam a vinda do Filho do Homem em 70 DC, ok? Não é 1900, pastor, foi em 1970? Não, em 1970, Pelé ainda jogava, eu ainda assisti um jogo de Pelé, eu tinha 5 anos, né? Meu pai ainda me levou para assistir a Copa de 70. Foi no ano 70 do primeiro século da primeira era cristã. Então, você estuda um pouquinho, você vai entender. No ano 70, Jesus voltou. Agora, nesta passagem, olha só, Lucas, estou usando agora aqui Lucas, a NVI, nova versão internacional. Se você botar para qualquer uma, vai dar no mesmo. Ele diz, aqui diz Jesus: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Né? Aconteçam. Então, Jesus falando para os discípulos, a geração que estava ali presente, os discípulos, os familiares, os amigos, os vizinhos e aquelas pessoas que cercavam Jesus, aonde Jesus, né, disse, se referindo àquela geração do primeiro século. Lembre-se que Jesus estava no ano 30 e tudo aconteceu do ano 68 ao ano 72. E a queda do templo de Jerusalém foi no ano 70. Beleza? Vamos lá. Nesta passagem aqui, Jesus deixa claro que todos os eventos, literalmente todos, delineados ou relatados por ele nos versículos anteriores, seriam cumpridos ou teriam de acontecer antes que esta geração do primeiro século passasse. Então perceba aqui, perceba comigo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Ou seja, a geração dos discípulos não passaria até que todas estas coisas aconteçam. E pastor, e o que é que significa aqui? E o que é todas estas coisas? É isso, é agora que nós vamos falar sobre isto. Nós vamos entrar sobre todas estas coisas. Então, a geração que Jesus tinha em mente era a geração a quem ele estava falando. Preste atenção que aqui não pode ser a igreja. Aqui não pode ser
os dias atuais, hoje, aqui, geração aqui, não pode ser uma raça dos judeus, mas a geração dos discípulos. Por quê? Vou mostrar aqui para você, Lucas capítulo 21, versículo 36. Olha o que diz o versículo 36. Leia comigo, por favor, presta bem atenção aqui. Estejam sempre atentos. Jesus estava falando comigo, com você, com os adventistas atuais, com os católicos. Não, com os pastores evangélicos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar. Vocês quem? A raça dos judeus? Ou aquela geração? Para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A quem Jesus se referiu esta expressão aqui? A igreja hoje, toda a religião dos dias de hoje. Não, Jesus estava falando para os discípulos, Sermão da Montanha, conhecido em qualquer escolinha dominical. Todavia, omitem para quem Jesus estava falando. Diz que Jesus estava falando conosco, né? Jesus falou ontem, escreveu, isso aqui foi escrito mês passado, ano passado, para a igreja de hoje. Não, veio lá da Europa, para a igreja do Brasil. Não, Jesus estava no ano 30, falando com quem? Com os seus discípulos. E ele diz, estejam sempre atentos, repito, e orem, para que vocês possam escapar. Vocês quem? Eles, a igreja do primeiro século, de tudo o que está para acontecer e estar de pé. Tudo o que está para acontecer. E o que aconteceu, pastor, então, dos anos seguintes, anos em diante, após este sermão profético? Muito bem. Então, um detalhe muito importante nisto aqui. O fim daquela era finalizava com o fim daquela geração. Então, esta geração daqui, ó, versículo 32, ó, estejam sempre, capítulo 21, versículo 32. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. O fim daquela era, daquele aion, o fim daquele milênio, né, finalizava com o fim daquela geração. Marcos 9, 21. Ou seja, uma coisa iria colidir com a outra. O fim de uma era também seria o fim desta geração. Se esta geração findasse, a era dos judeus também findaria. Se a era dos judeus profetizada por Jesus no ano 70 findasse, também esta geração acabaria. E foi isto que aconteceu. E é isto que a religião não quer ensinar nas escolinhas dominicais, ou sabatinais, ou salão do reino. Vamos lá. Marcos 9, 1. Olha o que diz Marcos, capítulo 9, né? Versículo de número 1, que diz: E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aqui agora o negócio estreitou para os teólogos adventistas, os teólogos evangélicos, os católicos, testemunho de Jeová. Como é que eles se explicam isso aqui? Ah, mas para tudo se tem um jeitinho teológico, né? Tudo se tem uma vírgula, um pontinho. Não vamos tirar a geração de contemporâneos e vamos botar raça dos judeus. Por quê?
Porque a raça dos judeus, eles vão crer nesta mentira e vão dizer que Jesus vai voltar. Porque se nós dissermos nas escolinhas dominicais, Salão do Reino e sabatinais, de que é ali uma geração de contemporâneos, nós estamos dizendo de que Jesus já voltou. Tá. Então aqui, olha só, veja que o fim daquela era finalizava com o fim daquela geração. E lhes disse, Jesus falando, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, discípulos de Cristo, que estava lá com ele, ele não falou comigo, não falou com você, ele não falou com a igreja, a religião, não falou com nenhum dos pastores, ele estava falando com seus discípulos. Garanto-lhes que dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte física antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então quem disse foi Jesus, ele tinha poder para isso. Então Jesus estava dizendo que alguns discípulos, alguns, no plural, alguns do que aqui estão não vão passar pela morte antes da minha vinda. Então, se Jesus não veio, presta atenção. Alguns discípulos estão vivos. É lógico, é óbvio. Não tem outro argumento. Não adianta, não, mas isso ali foi no Monte da Transfiguração. Eles têm um jeitinho no Monte da Transfiguração, 7 dias depois. Nada disso. Não houve nada disso. Ali foi uma experiência, ali tem outro vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso, e não tem nada a ver com a segunda vinda do Filho do Homem, de Jesus. Então, é lógico ou não é? A pergunta que nós fazemos a esse texto aqui. Se Jesus não veio ainda, alguns discípulos devem estar vivos, mas devem estar vivos. Pela religião, eles devem estar lá no Salão do Reino. Não, devem estar em alguma placa dentro de algum templo evangélico. Ele deve estar por aí. Por quê? Jesus não veio para eles, mas para nós já estão todos na glória e Jesus já veio, o reino já foi estabelecido. Bom, então aqui é o seguinte, o reino, aquela era finalizava com o fim daquela geração. Mateus 16, olha o que diz Mateus 16, muito bom isso aqui. Mateus 16, 28, que diz, garanto-lhes que alguns do que aqui se acham, não, que disse foi Jesus, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O Filho do Homem vindo no seu reino. Enquanto Jesus não viesse, eles estariam vivos. Então Jesus disse, olha, eu garanto a vocês, eu prometo a vocês, que alguns estarão vivos quando eu voltar. E quando isto aconteceu? No ano 70. Não poderia ser nos dias de hoje, nem daqui a mais 500 anos, 50 anos, 100 anos. Por quê? Eu estou contradizendo, quando eu digo isso, que Jesus não voltou, eu estou indo contra o ensinamento de Cristo. Eu não posso fazer isso. Jesus diz, conheça a verdade. É muito claro isto aqui. Está muito estampado. Agora, é ensinado isto nos púlpitos ou nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino? De jeito nenhum. Ok? Por curiosidade, então olha, leia isso aqui 2, 3 vezes, medite. Se Jesus não veio ainda, eles estão vivos. Beleza? Muito bem. Um detalhe muito importante mesmo. Aqui. Até que todas, voltando para Lucas 21, vamos voltar para Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 32, que diz,
Eu lhes asseguro que não passará esta geração de contemporâneos, que foi a geração dos discípulos, até que todas estas coisas aconteçam. Agora preste atenção aqui. Eu vou ler algumas coisas que aconteceram depois desse sermão profético da morte e ressurreição de Cristo. Algumas coisas aconteceram que antecederam a vinda de Jesus em 70, ok? Bom, até que todas estas coisas aconteçam. Quais os acontecimentos que ocorreram até o ano 70? Ou até o fim daquela geração? Então, o fim dessa geração viria conforme os acontecimentos. Sim ou não? Beleza? Os últimos acontecimentos escatológicos de Jesus confirmaria e afirmaria que esta geração passou, acabou. Vamos ver? Então, os acontecimentos, que também está lá em Mateus 24, 34. Primeira coisa, olha só, vamos para Mateus 24 para a gente entender isto aqui. Mateus 24, que é melhor da gente entender. É a mesma coisa, o mesmo versículo. Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Primeira coisa, né, que iria acontecer até o ano 70. Foi isto aqui, ó. Versículo de número 1 e 2. Olha só. Versículo 1. Jesus saindo do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Quem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: a quem Jesus disse não passará esta geração? Está aqui, ó, seus discípulos. Aí, versículo 2, ele diz: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, um dos acontecimentos seria a queda do templo de Jerusalém. Quando ocorreu isso, pastor? No ano 70. Isso está lá no sermão, estava no sermão escatológico. Aqui, capítulo 24, versículo 22, a queda do templo. A queda do templo foi um grande sinal da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. E quando ocorreu? No ano 70. Outra coisa que aconteceu, né? Então, a queda do templo. O princípio de dores. Princípio de dores. Lembre-se que isto aqui, Mateus 24, você tem que ler isso aqui, ó. Isso aqui são os acontecimentos. Não passará, aquela geração só passou quando acabou, findou, quando todos esses acontecimentos aconteceram. Então eu estou falando dos acontecimentos que antecederam a vinda de Jesus, ok? Então, primeiro, queda do templo. Segundo, princípio de dores. Versículo de número 8, capítulo 24, versículo de número 8, está aqui, ó. Tudo isso será o início das dores. Isto aqui ocorreu exatamente no ano 66, da primeira era cristã, na maior perseguição. A igreja atual? Não. Aos judeus, a Israel, por causa da profecia de Daniel, né, que seria o choro de Jacó. Você vai ler, quem lê entenda, né? Então, tá aqui, ó. Tudo isto será o início das dores. Estamos em Mateus 24, versículo 8. Isto aqui iria anteceder a vinda de Jesus em 70. E isto tudo ocorreu até o ano 70. Outra coisa que aconteceu: o evangelho seria pregado a todo mundo. Versículo 14. Versículo 14 que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
O fim, que o fim? O fim do mundo? Não, o fim daquela era, o fim daquela geração, o fim daquele milênio, o fim do sistema religioso mosaico. Então virá o fim. E este fim veio. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado no tempo de Paulo. Quer ver? Aqui eu vou mostrar para você. Olha o que diz Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Que diz: desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, este Evangelho, né, já estava sendo proclamado a todas as nações. Tem outros versículos, tem um estudo muito bom aí dizendo que o Evangelho já foi pregado. Você vai lá e veja, toma nota que você vai se fortalecer no conhecimento. Então, este Evangelho, né, seria pregado. Vamos voltar lá para Mateus 24, versículo 14, certo? Então, este Evangelho é o Evangelho do reino, que é o Evangelho da lei, o Evangelho dos judeus. O Evangelho que salva não é este Evangelho, é o Evangelho da graça, é o Evangelho sem obras da lei, é o Evangelho que é um dom do Espírito, como diz lá Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras da lei, né? Do jejum, do dízimo, da guarda do sábado, não vem nada disso, mas é dom de Deus para a salvação, mediante o dom da fé que foi dado aos herdeiros, né? Aos predestinados, aos escolhidos, né? Para a glória de Deus. Então, mais uma coisa que iria acontecer antes da vinda de Jesus e que aconteceu, Paulo diz. Outra coisa, a profecia de Daniel seria cumprida, versículo 15, olha só, que ele diz, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Isto aqui é uma acrescentação, né, de quem copiou, né, de quem traduziu dos papiros, né, dos primeiros papiros. Então, quem lhe entenda, para reforçar quem estava lendo isso aqui, se lembrar da profecia de Daniel, né, que foi a assolação para os judeus. Isto aconteceu no ano 70, cravado no ano 70, aconteceu esta profecia de Daniel. E isto tudo teria que acontecer antes da vinda de Jesus no ano 70. Outra coisa, a grande tribulação, né? Alguns, né? Eu estou admirado que alguns teólogos, né, renomados evangélicos já estão aceitando que houve uma grande tribulação, embora que eles dizem que a grande vai acontecer, mas houve uma grande tribulação. Veja que lá no fundo eles acreditam que Jesus veio, ou a possibilidade da vinda de Cristo, de Jesus, no ano 70. Isto é bom, né? A gente se alegra, né? Por quê? Porque vê que Deus está despertando, né, os teólogos, os renomados, mas por enquanto Deus está falando com os pequeninos, né? Aqueles que não são, para confundir os que são, aqueles que não têm, para confundir os que têm, aqueles que não foram chamados, para confundir os que são chamados, as placas da igreja, as instituições. Louvado seja Deus. Então, outro acontecimento, lembre-se de que Jesus falou isso aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 34. Estamos falando isso aqui, ó. Até que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? Eu já falei. A queda do templo, princípio das dores, evangelho pregado a todo mundo, a profecia que se cumpriu em Daniel,
certo? Versículo 15. Então, isso são as coisas que iriam acontecer, que Jesus falou que iria, né, acontecer. Olha só, versículo 15 disse, profeta Daniel. Agora vamos para Lucas. Lucas, olha a profecia de Daniel se cumprindo aqui. Lucas capítulo de número 21, cumpriu-se pelo pé. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20, que diz, acompanhe comigo por favor, a profecia de Daniel se cumpriu aqui, ó. Quando virem Jerusalém, lá em Daniel, quando você lê Daniel, esta profecia, você vai vir, quando você vem em Lucas, aí você vai lembrar que a profecia de Daniel se cumpriu no ano 70. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Quando o exército inimigo, né, os carros do exército de Roma e os seus aliados se juntaram para rodear, né, Jerusalém, eles se lembraram da profecia de Daniel que veria pesado, juízo de Deus, a sentença de Deus, a mão de Deus, aquilo que está lá no começo, versículo 29 de Mateus capítulo 24, quando ele disse que ele viria, né, sobre as nuvens com poder e grande glória. Ali é juízo. Não é que Jesus vai vir sobre uma fumacinha branca, nuvem, não. Ali é juízo. É isso aqui, ó. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Isso era a profecia de Daniel para o mundo, para a igreja evangélica. Não, para Jerusalém. Jerusalém. Para os judeus. Ao 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Então, quando esta profecia estava se cumprindo, eles receberam aqui esta lição, né? Este consolo de Jesus. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Nos dias de hoje, se Jesus voltar agora, um exemplo, se Jesus voltasse agora, a terceira vinda de Jesus voltasse agora, olha o que ia acontecer. Olha o ensinamento de Jesus para a igreja atual, para nós. Jesus raiou, Jesus está voltando, a trombeta soou. Olha o que acontece. Jesus diz assim, ó, então os que estiverem na Judéia, eu não estou na Judéia, como é que eu ia escapar? Eu ia fugir para os montes. Que monte? Que na minha cidade não tem monte. Eu ia escapar para onde? E os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Seria um negócio... Ou seja, quem estivesse na Judéia ia escapar. O restante, ninguém na Judéia, como ia escapar? Então, veja que esta mensagem é uma mensagem local, destinada para um povo, para uma época, para um idioma, né? Para os judeus. Começa logo aqui, ó, quem estiver na Judéia. Isso aqui é para identificar para quem foi esta profecia, para quem seria esta grande tribulação, para os judeus. Não precisa você fazer 4 anos dentro de um seminário para entender que a escatologia é consumada. Bom, versículo de número 23, 22 agora. Pois esses serão os dias da vingança, profetizada por Daniel, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Está vendo aí? Para quem? Para os judeus. A princípio de dores, grande tribulação, o juízo, para eles. Esses serão os dias, ok? Cumprimento da grande tribulação, do juízo de Deus para os judeus.
Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias. Isso é uma profecia, viu? Estavam no ano 30, profetizando para o ano 70. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição, grande tribulação na terra. Terra aqui é Ge, terra de Israel. Na terra, e ira contra as nações. Guerra e ira, grande tribulação, perseguição contra a igreja. Contra todo mundo, o mundo todo ia passar por isto. Não, preste atenção. Não precisa entrar no seminário teológico. Se você entrar, você não vai aprender isto. Contra este povo. Este povo. Que povo? Israel. Terra de Israel. Nação de Israel. Povo de Israel. Leia o contexto de Lucas que você vai entender. E o versículo 24 diz: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Ué, se Jesus vem fazer juízo com todas as nações, como pode aqui ainda ter nações que vão escapar, que vai estar livre do juízo, se Israel vai ser levado às nações? É contraditório a escatologia do futuro. Serão levados como prisioneiros para todas as nações. Aqui, ó, o mundo, a igreja de hoje, o mundo todo, o cosmos, será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Quem? Jerusalém. A grande tribulação, o princípio de dores, a grande perseguição, o juízo, a profecia de Daniel era para Jerusalém, o sofrimento de Jacó. A Bíblia indica os personagens, a Bíblia indica, ela mostra, ela revela o povo, para quem vai acontecer, para quem Jesus nasceu, para quem Jesus morreu, para quem o sangue foi derramado, para quem foi a redenção, para qual povo que foi liberto da lei, para quem foi a lei? Judeus, Jerusalém. Para quem foi a grande tribulação? Jerusalém. Ok? Então, os acontecimentos que ocorreram antes de 70, até o fim, tudo isso teria que acontecer. Tem mais. Então, em seguida, tudo isso, após tudo isto aqui, a grande tribulação, viria isto aqui, ó. Capítulo, versículo... A grande tribulação, versículo 21. Agora vamos lá para Mateus, para a gente concluir isto aqui. Mateus capítulo 24. Lembre-se que tudo está aqui, está dentro disto aqui, ó. Não passará esta geração até que todas estas coisas, tudo que eu lhe falei é isto aqui, ó, aconteça. Essas coisas aconteçam. Eu citei algumas. A queda do templo, princípio das dores, o evangelho seria pregado, já foi pregado, todo mundo na primeira era cristã, no primeiro século. A profecia de Daniel seria cumprida, princípio de dores, grande tribulação. A grande tribulação que ocorreu, né, versículo 21, está aqui, ó, 24, versículo 21, olha só. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Para quem foi esta grande tribulação? Você já sabe responder: Israel, para os judeus. Quando ocorreu isto aqui? No ano 68 até o ano 72. E quando caiu o templo? No ano 70. Aonde houve, né, mais de 1.200.000 judeus caíram por terra, mortos à espada pelo exército romano e seus aliados, no ano 70, ok? Então tudo isso estava acontecendo. Agora, faltava isto aqui acontecer para que aquela geração, aqui ó, versículo 34, faltava acontecer uma coisa muito importante
E isto aconteceu em 70. Isto aqui, ó. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Veja que o versículo 34 está falando de tudo que Jesus falou nos versículos anteriores. Faltava uma coisa muito importante que aconteceu no ano 70. Isso aqui, ó. Versículo 30. 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, que aconteceu no ano 30, no ano 70, perdão, imediatamente a tribulação, o sol escurecerá. Isso aqui não é literal, não tome isso como literal. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Aqui são poderes na terra, poderes dados a homens, religião, exército militar, o poder de sacerdotes. Tudo isto aqui está contido, isto aqui é uma figura de linguagem. Agora, olha o 30. Então, depois que a grande tribulação aconteceu, houve isto aqui, ó. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todas as nações da terra, todas as nações ali na terra de Israel, né, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, sentença, juízo, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ok? Então, isto aqui aconteceu no ano 70. Por quê? Olha o versículo 30. Versículo 30. Mais na frente, isso seria um dos acontecimentos. Lembra a lista? Seria um dos acontecimentos. Porque quando você vem aqui para o versículo 34, ele diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração de contemporâneos até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, não poderia acontecer algumas coisas e outras não. Jesus disse todas estas coisas. E todas estas coisas incluía a vinda do Filho do Homem. Sem a vinda do Filho do Homem, não, esse texto, Jesus estava mentindo? Não. Jesus é a verdade, o Espírito da verdade estava nele. Ele disse que esta geração terminaria quando tudo, absolutamente tudo acontecesse. E todas as coisas incluiria a vinda de Jesus. E também, Lucas capítulo 21, né, o reino de Deus seria estabelecido e completo. Lucas capítulo de número 21, versículo 31, que diz: assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus vindo com juízo, julgando e estabelecendo o seu reino, que foi estabelecido em 70, do primeiro século, da primeira era cristã. Olha, então, o reino de Deus está próximo. O 32, eu lhes asseguro, olha só, irmão, olha como é forte, olha como é convincente a Bíblia lida sem interpretação teológica, né? Seminários, pastor, não, o cara é bom, o cara é formado, o cara é tridoutorado e não sabe o que é o reino de Deus, não sabe o que é graça, e ainda é pedidor de dízimo, é pior ainda. Olha o que Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, esta geração aqui viu, passou, experimentou, sofreu, era a geração dos discípulos e os judeus. Isto tudo aconteceu no ano 70, ok? Então, no próximo estudo eu vou falar mais detalhadamente sobre esta geração. Você vai ver aqui que geração aqui não pode ser a igreja. Não poderia ser a igreja. Não poderia ser nenhuma outra coisa a não ser uma geração de contemporâneos. Por quê? Porque o próprio contexto de Lucas, de Mateus e de Marcos
nos dá base, por causa desta palavrinha aqui, ó, esta, aquilo que está presente, aquilo que está vivenciando no mesmo lugar, no mesmo tempo, esta geração, a geração dos discípulos. Não perca o próximo estudo. Não perca, sempre às 19 horas, ok? Então Deus te abençoe grandemente. Faça um grande favor ao seu irmão em Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Dá o like, aí ó, aperta com força. Compartilhe à vontade e se inscreva no canal. Peça ao seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã, de qualquer religião. Se inscreva aí no canal Van e vê aí os estudos escatológicos. E eu afirmo a você que no final, né, não sei se no próximo, mas no final desse estudo eu vou mostrar para você, dentro disto aqui, deste versículo aqui, de que Jesus veio no ano 70, na primeira era cristã do primeiro século. Amém? Deus te abençoe grandemente. E fica orando pelo irmão Van. E até o próximo estudo, se Deus assim permitir. A paz de Cristo.